Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 27 de outubro. O plenário do Supremo Tribunal Federal forma maioria para determinar a reativação do Fundo Amazônia em 60 dias. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. O presidente do TSE diz que partidos devem fiscalizar propaganda eleitoral no rádio e TV e pede eleições tranquilas e seguras no próximo domingo. Ministro Alexandre de Moraes converte prisão em flagrante de Roberto Jefferson em prisão preventiva. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais promove ações para alertar servidoras, terceirizadas e colaboradoras sobre a importância da prevenção do câncer de mama. O plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento não finalizado, formou maioria para determinar a reativação do Fundo Amazônia em 60 dias. A questão chegou ao Supremo depois que 4 partidos, PSOL, PSB, PT e a Rede Sustentabilidade, entraram com ação pedindo a reativação do Fundo Amazônia, paralisado em abril de 2019. Alegam que o governo federal também extinguiu 2 órgãos do fundo, o Comitê Técnico e o Comitê Orientador, e cerca de 3 bilhões de reais estão represados, sem a contratação de novos projetos ou a implementação de qualquer medida de equilíbrio. A relatora da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, considerou que o governo federal foi omisso, porque as alterações promovidas no formato do fundo impediram sua atuação em novos projetos e também a continuidade de doações. Com isso, entendeu configurada a omissão da União em relação aos deveres constitucionais de proteção da Amazônia Legal. Assim, votou por invalidar os decretos que alteraram o fundo e restabelecer o modelo original. Determino à União que, no prazo de 60 dias, adote as providências administrativas necessárias para a reativação do Fundo Amazônia, nos limites de suas competências, com o formato de governança estabelecido no Decreto 6.527 de 2008. Também para o ministro André Mendonça, os decretos que alteraram o formato do fundo são inconstitucionais. Em seu entendimento, houve uma inversão da boa governança administrativa, pois as mudanças retiraram a capacidade do fundo de captar recursos e financiar novos projetos. Já o ministro Nunes Marques divergiu totalmente da relatora. Para ele, as alterações são válidas. Ele considera que o governo não eliminou o Fundo Amazônia, apenas exerceu uma opção política legítima de aperfeiçoar seu modelo. Em primeiro lugar, o que se observa na inicial é uma tentativa de hierarquizar decretos sob o fundamento de que o decreto 6.527 de 2018 seria bom e, por isso, deveria prevalecer, e o outro decreto 10.144 de 2019 seria ruim e, por isso, deveria cair a despeito de ser posterior ao primeiro. Ora, não existe hierarquia entre decretos e o poder público pode, a qualquer momento, revogar decretos anteriores, respeitados apenas os eventuais direitos adquiridos e os atos jurídicos perfeitos. Mas não há direito subjetivo a que um certo modelo de governança de uma política pública seja mantido, ainda que, supostamente, esse modelo seja eficiente. O governo não eliminou o Fundo Amazônia, mas sim vem buscando alternativas para atualizar a forma de gestão e de aplicação dos respectivos recursos. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou a relatora, entendendo que a paralisação do Fundo Amazônia fere claramente a proteção ao meio ambiente. Não é possível se falar em proteção ao meio ambiente, não é possível se falar em respeito e efetividade ao artigo 225 da Constituição Federal, se não houver instrumentos possíveis. E um desses instrumentos é o Fundo Amazônia, que destina valores exatamente para projetos específicos de combate a desmatamento, de combate a incêndios, de combate à criminalidade, de preservação da fauna e da flora. E de tempos para cá, nós estamos verificando mais forte ainda apelo da sociedade
civil organizada em favor dessa efetivação do poder público para preservar o meio ambiente e a Amazônia de danos irreversíveis. No mesmo sentido, votou o ministro Edson Fachin. A descontinuidade do Fundo Amazônia, de responsabilidade do governo ao extinguir órgãos de governança da conta administrada pelo BNDES, que inegavelmente se prestava a assegurar a manutenção das ações referentes ao PP-SEDAM, como aqui já foi referido diversas vezes nesse julgamento, deixando aproximadamente 3 bilhões de reais paralisados sem aplicações em projetos. Presta-se a demonstrar não apenas grave equívoco na condução da política ambiental nacional, mas sim de uma agressão à Constituição, que não pode passar impune diante desse tribunal. Depois dos votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima semana. O ministro Ricardo Lewandowski rejeitou o pedido de um advogado que pedia abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por suposto crime de prevaricação relacionado à fiscalização de inserções de propaganda eleitoral em emissoras de rádio e televisão. Segundo Lewandowski, o advogado não especificou a suposta conduta ilícita praticada, nem indicou as circunstâncias que configurariam o crime de prevaricação, que ocorre quando o servidor público se vale do cargo para retardar ou deixar de realizar atos de ofício. O relator destacou que as conjecturas e ilações descritas estão embasadas em reportagens e na reprodução de alegado depoimento de um ex-servidor do TSE, elementos que não constituem material válido para desencadear uma investigação contra o ministro. E o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do Partido Democrático Trabalhista e manteve a validade da lei que prevê crédito consignado para beneficiários de programas sociais, como o Auxílio Brasil. Segundo ele, a modalidade de crédito mais barata pode ser opção, inclusive, para quitar outras dívidas com juros mais altos. Ao analisar o pedido de medida cautelar, o ministro Nunes Marques entendeu que não há urgência para impedir a liberação do empréstimo consignado para a população de baixa renda. Segundo o ministro, a ampliação da margem de créditos consignados não é novidade. Além disso, Nunes Marques entendeu que a liberação do empréstimo para beneficiários de programas sociais só é feita a partir de uma análise de risco pelos bancos junto ao INSS ou ao Ministério da Cidadania. A lei que autorizou esse empréstimo entrou em vigor em agosto deste ano e ela determina que o beneficiário pode comprometer até 40% do valor do benefício para pagar a dívida. No pedido, o PDT alegou que as mudanças nas regras de empréstimos que permitem o desconto das parcelas diretamente do valor pago aos beneficiários de prestação continuada e de transferência de renda vai agravar o superendividamento dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Nunes Marques ainda explicou que o produto é uma opção legislativa para garantir às famílias brasileiras de baixa renda uma modalidade de crédito barata para enfrentar as dificuldades financeiras. Segundo ele, o consignado permite, inclusive, que o beneficiário consiga recursos para pagar outras dívidas que tenham juros mais altos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, converteu a prisão em flagrante do ex-deputado Roberto Jefferson em preventiva. O ex-deputado Roberto Jefferson é investigado no inquérito do STF que apura as milícias digitais. Ele foi preso no último domingo em casa na cidade de Levi Gasparian, no interior do Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes determinou que ele deveria voltar para a cadeia porque não cumpriu medidas cautelares impostas quando ele foi para a prisão domiciliar. Uma das condições era não fazer postagens em redes sociais. Mas o ex-deputado divulgou vídeos com notícias falsas sobre a atuação do STF, com ataques ao Tribunal Superior Eleitoral e à ministra do Supremo e do TSE, Carmen Lúcia. Jefferson resistiu à prisão, disparou tiros de fuzil e atirou granadas nos policiais, ferindo 2 deles. Alexandre de Moraes fez então um novo pedido de prisão, desta vez em flagrante. Nesta quinta-feira, o ministro converteu a prisão em flagrante em preventiva. Alexandre de Moraes disse que a medida é necessária para a garantia da ordem pública e do andamento do processo. Na decisão, o ministro relatou:
O preso se utilizou de armamento de alto calibre para disparar uma rajada de mais de 50 tiros, além de lançar 3 granadas contra a equipe da Polícia Federal. O cenário se revela ainda mais grave, pois, conforme constou do auto de apreensão, foram apreendidos mais de 7.000 cartuchos de munição compatíveis com fuzis e pistolas. Alexandre de Moraes também afirmou: há severos indícios de que, em período em que cumpriu prisão preventiva e prisão domiciliar por ordem desta Suprema Corte, o preso ocultou as armas que possuía e, posteriormente, montou o arsenal bélico amplamente descrito pela Polícia Federal e reconhecido pelo próprio preso. Com a prisão preventiva, a saída de Roberto Jefferson não tem prazo específico e depende de uma nova decisão judicial. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal mudou. Foram feitas atualizações para que ele funcione da forma mais aproximada possível ao plenário presencial. Entre as novas funcionalidades está a que permite que os ministros possam antecipar os votos em casos de pedido de vista ou de destaque. No plenário presencial, os ministros também podem antecipar seus votos caso alguém peça vista, sem a necessidade de aguardar o colega devolver o caso. Além disso, o sistema foi atualizado para permitir que todos os votos, independentemente do momento que sejam proferidos, se antes ou após eventual pedido de vista ou de destaque, sejam disponibilizados no site do STF. O voto e o painel de julgamento ficam disponíveis mesmo após o encerramento da sessão no plenário virtual. No próximo bloco, o presidente do TSE pede eleições tranquilas e seguras no segundo turno. Voltamos já. A urna eletrônica garante que o maior número de pessoas possam participar das eleições por meio dos seus votos. Por isso, há diversos mecanismos de auditoria e de verificação dos resultados, como, por exemplo, a cerimônia de votação paralela. Se você ainda tem alguma dúvida, busque informações sérias e seguras. A urna eletrônica é o portal para a democracia no Brasil. Defendê-la é garantir eleições limpas, transparentes e seguras. Na última sessão do Tribunal Superior Eleitoral, antes do segundo turno das eleições, o presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes, reforçou que partidos políticos são responsáveis por distribuir e fiscalizar inserções na mídia. O ministro também pediu tranquilidade aos eleitores e reforçou que eventuais assédios devem ser denunciados. Na sessão desta quinta-feira, a maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido da coligação Juntos por São Paulo e do candidato a governador Fernando Haddad, que pleiteavam o direito de resposta na propaganda do adversário ao cargo, Tarcísio de Freitas. O questionamento era sobre um trecho da propaganda de Tarcísio, que citava a fala do candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com críticas ao agronegócio. Ao encerrar a sessão, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, reafirmou que não é responsabilidade da Justiça Eleitoral distribuir mídias da propaganda eleitoral para emissoras de rádio e TV ou fiscalizar a veiculação dessas inserções. Segundo o ministro, cabe aos partidos políticos, coligações, federações e candidatos fazer essa fiscalização e que o papel do tribunal se resume a disponibilizar tais mídias e mapas na internet. A quem compete fiscalizar uma por uma a inserção? Aos partidos políticos, às coligações, aos candidatos. Se não o fizeram, ou aqueles que não o fizeram, não fizeram, assumindo um risco. O ministro Alexandre de Moraes também explicou que se o partido não enviar o material a ser veiculado, não há o que disponibilizar e que a legislação prevê que, caso não haja inserção, o partido e a coligação devem acionar o TSE, indicando por meio de provas qual é a emissora, qual foi o dia e o horário em que a inserção não foi feita. O ministro aproveitou o momento também para agradecer aos 123 milhões de brasileiros que votaram no primeiro turno e convocou a todos para comparecerem às urnas no próximo domingo para o segundo turno com tranquilidade e segurança. Nós não podemos permitir que os eleitores, as eleitoras sejam assediados, sejam coagidos, sejam ameaçados. Inclusive é assédio eleitoral
empregadores ameaçarem os seus empregados. O Ministério Público do Trabalho, junto com o Ministério Público Eleitoral, estiveram aqui no Tribunal Superior Eleitoral e vem realizando um grande trabalho de combate ao assédio eleitoral. E o eleitor, a eleitora que eventualmente sofrer esse assédio deve comunicar, deve denunciar e deve ir tranquilamente votar, porque o momento do voto é inviolável. O eleitor com a sua consciência. Compareçam, vamos diminuir essa abstenção e o transporte público gratuito auxiliará. Quanto mais transporte público, quanto mais eleitores e eleitoras comparecerem, mais democracia. Então, é isso que nós todos queremos no Tribunal Superior Eleitoral, o comparecimento e o voto de cada um dos eleitores, de cada uma das eleitoras. O comparecimento e o voto repercutirão no nosso futuro, no futuro das nossas famílias, no futuro dos nossos pais, filhos, amigos, no futuro do nosso país. Boa eleição a todos. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo trancamento de inquérito policial com mais de 9 anos de tramitação. Ao conceder habeas corpus, o colegiado concluiu que a situação violou o princípio da razoável duração do processo. Para os ministros, o investigado sofreu constrangimento ilegal por conviver durante mais de 9 anos com a condição de suspeito de desviar valores de uma cliente idosa de quem era o advogado. A suposta vítima morreu ao longo do período das investigações. O Ministério Público pediu que a apuração continuasse após o delegado à frente do caso apresentar relatório concluindo pela ausência de provas depois de 4 anos sem movimentações no inquérito. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina para trancar o processo, mas a Corte considerou que as investigações não causaram qualquer prejuízo ao suspeito, que nem chegou a ser indiciado. Autor do voto acompanhado pela maioria da sexta turma, o ministro Sebastião Reis Júnior destacou que ficou caracterizada flagrante desídia por parte dos órgãos de investigação. Segundo o ministro, a jurisprudência do STJ afirmou o entendimento de que, mesmo sem prisão preventiva ou outra medida cautelar, a tramitação do inquérito policial por prazo indefinido configura constrangimento ilegal ao indivíduo pela estigmatização resultante da condição de suspeito de prática criminosa. A seguir, Tribunal de Justiça de Minas Gerais promove ações para a prevenção do câncer de mama. Voltamos já. A urna eletrônica, uma vez ligada na tomada, funciona de forma isolada, ou seja, não há conexão com a internet, não há conexão com nenhuma outra rede que possibilite o acesso remoto aos seus dados. Nela, há 30 camadas de segurança, fora as diversas etapas de auditoria. O sistema eleitoral brasileiro ele é confiável, não só pela constatação técnica inerente a ele, mas também pelo nosso histórico de eleição. A periculosidade de um homem levou o Superior Tribunal de Justiça a manter a prisão preventiva do réu que já está há 1 década na cadeia. Um recurso em habeas corpus que pedia para revogar uma prisão preventiva em curso há 10 anos teve o seu provimento negado pela sexta turma do STJ. No caso, um ex-policial militar do Rio de Janeiro, apontado como integrante de organização ligada ao tráfico de drogas, foi denunciado em 2012 por homicídio e outros crimes. Em 2014, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado. No STJ, o relator do recurso, ministro Sebastião Reis Júnior, concluiu que a causa é complexa e que a demora na tramitação se deve, em grande parte, aos inúmeros recursos apresentados pela própria defesa. Ele avaliou também que a manutenção da prisão se justifica pela comprovação da periculosidade do réu e do risco de reiteração
incorporação na prática criminosa. Com esse entendimento, a sexta turma negou o provimento ao recurso em habeas corpus e recomendou à Justiça de Primeira Instância que observe a exigência legal do reexame periódico da prisão preventiva. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais promove ações para alertar servidoras, terceirizadas e colaboradoras sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Marina Santoro sabe que não dá para brincar quando o assunto é a própria saúde. Na lista de cuidados, a prevenção contra o câncer de mama. Ainda mais quando está ao nosso alcance fazer o autoexame e nos cuidar, ir ao médico, é muito importante. Jéssica é outra defensora da prevenção. Ela faz o autoexame pelo menos uma vez por semana para tentar localizar algum caroço na mama. A gente vai descobrir a tempo, né? E a gente pode descobrir graus primários. Então, é uma forma da gente evitar aí transtornos futuros. Mas a conscientização sobre a importância da prevenção ainda precisa avançar. O câncer de mama é o mais comum e ocupa o primeiro lugar em todas as regiões do país. A previsão do Instituto Nacional do Câncer é de que 66 mil novos casos sejam registrados somente este ano. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aderiu à campanha Outubro Rosa para alertar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A Gerência de Saúde no Trabalho do TJ montou um estande para orientar as mulheres sobre como fazer o autoexame neste modelo de mama com simulações de nódulos internos. Quando a mulher tem o hábito de fazer o autoexame, fica mais fácil perceber qualquer alteração da mama. Isso ajuda no diagnóstico precoce. Por exemplo, antes que o caroço fique como este que eu estou tocando. Grande, duro e fixo. Ana Flávia aprendeu que é preciso fazer o autoexame pelo menos uma vez por mês. Com a orientação da enfermeira, ela foi aprendendo a identificar nódulos que precisam de mais atenção. Você percebe aqui esse nódulo? Toca aqui para você sentir. Ó, você viu quanto ele é diferente dos outros. É importante o autoexame mensal porque quando chega nesse nível, você já está com um tumor muito invasivo. Pode ser um tumor benigno? Pode, mas pode ser um maligno também. Dicas importantes para quem, como a Ana Flávia, vai começar a fazer o autoexame. Tenho 28 anos, nunca tinha feito o exame e é pela primeira vez que eu aprendi como é que faz o autoexame, né, apalpando, né, aqui a mama amiga, que assim a gente vai compreendendo, né, e a sugestão é de fazer todo mês após o período menstrual, que é importante a gente estar observando, conhecendo o nosso corpo, que assim a gente vai atentando para os alertas. Quem defende a desmistificação da doença é o superintendente de saúde do TJ Minas, desembargador Alexandre Santiago. Se a mulher buscar, né, fazer o autoexame, o exame ginecológico e a mamografia no momento certo, eu tenho certeza, né, pelo que a gente ouve, pelo que a gente conversa, que ela fará a prevenção e poderá se cuidar para não ter uma doença mais grave. Foi exatamente durante o autoexame, em março de 2021, que a juíza auxiliar da primeira vice-presidência, Mônica Silveira Vieira, descobriu um caroço na mama. Numa sexta-feira à noite, eu fui tomar banho normalmente e notei que havia ali um caroço que não estava presente no dia anterior, o que me assustou. Eu continuei percebendo ele no sábado, no domingo, imediatamente no próximo dia útil eu procurei minha médica. Ela pediu a mamografia e o ultrassom. Quando eu fui fazer esses exames, o mastologista tirou o líquido que estava presente na lesão, mas achou uma massa mais densa. E imediatamente percebeu a necessidade de fazer uma biópsia, pediu urgência no resultado da biópsia. Na sexta-feira seguinte, saiu o resultado da biópsia, que eu tinha um tumor já de tamanho bastante grande, um grau 3, em uma escala que vai até 4. O caso era tão grave que 5 dias depois, a juíza estava fazendo quimioterapia. A cirurgia para a retirada do caroço só pôde ser feita depois desta etapa do tratamento. Quase 1 ano depois, a juíza terminou de tomar a última medicação. Apesar de que eu estava com meus exames todos em dia, tinha feito todos os exames preventivos adequados para a minha idade 3 meses antes, se não fosse o autoexame, eu não estava aqui contando essa história para você. Então, para mim, Outubro Rosa faz parte da minha vida tentar motivar as mulheres a fazerem um autoexame.
Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.